Era uma noite abafada de outono quando Joaquim, um caminhoneiro experiente de 45 anos, recebeu uma ligação urgente de seu chefe. Ele precisava entregar uma carga de móveis de luxo a uma mansão isolada nas montanhas. A rota era perigosa, mas o pagamento seria generoso. Com as contas atrasadas e a necessidade de sustentar sua família, Joaquim não hesitou. Ele aceitou o trabalho sem imaginar que seria a viagem mais aterrorizante de sua vida. Joaquim partiu às 22, carregando a carga em seu caminhão, um modelo antigo que ele carinhosamente chamava de Fera. A estrada até as montanhas era longa e deserta, cercada por vastos campos e trechos de mata fechada. Enquanto dirigia, ele ouvia seu rádio, que de tempos em tempos chiava, interrompendo as músicas sertanejas que gostava. Logo na entrada da estrada, que levaria às montanhas, ele notou algo estranho. Uma placa enferrujada, quase ilegível, que dizia: "Cuidado, área de perigo". Joaquim franziu a testa, mas seguiu em frente. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, com poucas curvas e nenhuma alma viva por perto. No entanto, conforme avançava, o cenário começou a mudar. A vegetação ao redor parecia mais densa e o silêncio era opressor. Até mesmo o som do motor da Fera parecia abafado. Por volta da meia-noite, Joaquim começou a sentir algo estranho. Seus faróis, que sempre iluminavam bem a estrada, começaram a falhar, piscando sem motivo aparente. Ele estacionou o caminhão para verificar, mas tudo parecia normal. Enquanto ajustava os faróis, ouviu um som distante, algo que parecia um assobio longo e melancólico. Joaquim olhou ao redor, mas não viu nada. Voltou para o caminhão, inquieto, e continuou sua jornada. Poucos minutos depois, ele viu algo na estrada. Era uma mulher vestida de branco, parada no meio do asfalto, com os longos cabelos cobrindo o rosto. Joaquim freou bruscamente, fazendo o caminhão derrapar levemente. "Moça, o que você está fazendo aqui?" gritou ele pela janela, mas a mulher não respondeu. Ao sair do caminhão para se aproximar, ela simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Joaquim ficou paralisado, o coração disparado e a respiração pesada. Ele voltou para o caminhão e seguiu viagem, tentando se convencer de que fora apenas sua imaginação. Conforme a madrugada avançava, Joaquim começou a sentir que não estava sozinho. O retrovisor interno mostrava apenas o interior vazio da cabine, mas ele sentia um peso, como se houvesse mais alguém ali. Em um momento de coragem, ele olhou rapidamente para o banco do passageiro e viu algo que o fez perder o fôlego. Uma sombra alta e indistinta, sentada ao lado dele. Quando piscou, ela não estava mais lá. "Ah, isso é cansaço. Preciso de café", murmurou para si mesmo, apertando o volante com força. Joaquim avistou uma pequena lanchonete, iluminada na beira da estrada, e decidiu parar. O lugar parecia saído de outra época, com um letreiro neon que piscava intermitentemente. Ele entrou e foi recebido por um atendente de olhar vazio, que serviu-lhe um café sem dizer uma palavra. Enquanto bebia, notou que os poucos clientes no local o observavam fixamente, sem piscar. Sentindo-se desconfortável, ele deixou o dinheiro no balcão e saiu apressado. Quando olhou para trás, a lanchonete estava completamente escura, como se estivesse fechada há anos. De volta à estrada, a situação piorou. O GPS parou de funcionar, mostrando apenas um ponto vermelho na tela. A estrada, antes asfaltada, tornou-se uma trilha de terra esburacada. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre ele, bloqueando a luz da lua. Em um momento, Joaquim ouviu batidas no teto do caminhão. Ele parou e saiu para verificar, mas não havia nada. Quando voltou para a cabine, viu algo escrito no para-brisa em letras escorridas, como se fossem feitas de sangue. "Você não deveria estar aqui." Aterrorizado, ele ligou o motor e acelerou, decidido a sair daquela rota maldita o mais rápido possível. Mas por mais que dirigisse, parecia não sair do lugar. A paisagem ao redor se repetia como em um ciclo interminável. O mesmo grupo de árvores, o mesmo penhasco, as mesmas curvas. Por volta das 3 da manhã, Joaquim avistou uma figura na estrada novamente. Desta vez, era um homem alto, com um chapéu de aba larga e roupas esfarrapadas. O caminhoneiro tentou desviar, mas o homem estendeu a mão
e o caminhão parou sozinho, como se algo houvesse puxado o freio. O homem subiu na cabine sem pedir permissão e olhou diretamente para Joaquim, com olhos que brilhavam em um tom vermelho intenso. Você tomou a rota errada, amigo. E agora deve pagar o preço, disse ele com uma voz grave e rouca. Antes que Joaquim pudesse reagir, a figura desapareceu e o caminhão começou a se mover sozinho. Acelerava cada vez mais, como se tivesse vida própria. Joaquim segurava o volante desesperado, mas não conseguia controlar o veículo. De repente, ele avistou uma ponte à frente, mas algo estava errado. A estrutura estava destruída, levando a um precipício. Joaquim puxou o freio de mão, mas o caminhão não parou. Seu último pensamento foi sobre sua família antes de o caminhão despencar no abismo. Dias depois, a empresa de Joaquim enviou uma equipe para procurar o caminhoneiro desaparecido. Eles encontraram o caminhão intacto no meio de um campo, a quilômetros de qualquer estrada. No interior da cabine, havia apenas um bilhete escrito à mão. A rota maldita reclamou mais uma vítima. O corpo de Joaquim nunca foi encontrado.